Aqui dá vontade de ter aqueles sprayzinhos, sabe? Tipo de coisa de lavar vidro, essas coisas. Eu tenho vontade de ter um aqui em cada janela, quando a molecada passa gritando, jogar água neles. Pô, mas bom. eles passam gritando colado na janela, assim que dê pra alcançar com o sprayzinho. Então, é uma merda, porque assim, eu moro num. É um predinho aqui no condomínio, mas eu sou do térreo, né? Então a molecada às vezes passa gritando e, mano, é foda. Não é sempre, mas quando dá vontade de jogar água, bolinha, vai catando no tapa essa molecada. Marçal novo, seu Madruga. Não, eu virei um velho, cara. Ontem eu liguei pra pedir a Honda aqui, porque era 00:30 e o povo tava conversando no apartamento de cima. E eu falei, ó, manda a Honda aqui que eu não aguento mais, tá louco. Você falou, eu mando a Honda que eu não aguento mais. Quero dormir, porra. Eu tenho que trabalhar amanhã. Tarde, já são 5 horas da tarde, eu tenho que dormir. Eu não consigo ouvir as vozes da minha cabeça. Já tomei minha sopinha, tô tentando dormir aqui. Isso. Ai. Maçã Onésimo. Tá, então vamos lá. 1, 2. Fala galera, bem-vindos ao podcast Na Sarjeta, o programa sobre fazer quadrinhos. Eu sou Leonardo Maciel, autor dos quadrinhos Conde de Pelennor e nos bastidores da Bíblia O Êxodo, e professor de desenho no macielcorp.com e no canal do YouTube Maciel Corporation. E eu sou o Rafael Marçal, autor do livro Filhote de Mandrião e das tirinhas do Vacilândia.com. E eu sou Wesley Samp, autor do livro Um Começo, da série Cada Um com Seus Problemas e do site Depósito do S. Vamos pro papo de hoje. Tá, então, beleza. O tema de hoje não é um tema em si, mas eu queria falar uma coisa que a primeira se ouvir música ou um podcast, tanto faz o tipo de música, se enquanto você está trabalhando, desenhando, sei lá, se é bom. Acho que primeiro vamos falar qual é o hábito que cada um... Tipo, vamos lá, Wesley, como é que você costuma fazer? Então, eu geralmente gosto de desenhar escutando alguma coisa. Ou música, também deixo a televisão ligada, mas tem sido mais comum eu colocar música, porque eu acho que me ajuda a concentrar mais. Quando eu tô com algum programa, com alguma coisa assim, geralmente eu me pego mais parando para dar uma olhada, prestar atenção no assunto e tal. Quando eu coloco música, tenho colocado muito jazz, vai mais fluido, e eu vou direto também, vou com menos interrupção. Tá, Marçal? Vamos lá. Eu não gosto de ouvir música, nem podcast, nada, quando eu estou na parte de esboço e layout, assim, composição e tal. Nessa parte eu gosto de silêncio mesmo e concentração. Eu acho que a música acaba me atrapalhando nessa parte. Depois que eu resolvo isso, aí para fazer tipo arte final e cor, aí eu já gosto de ouvir música. Mas às vezes a coisa tá tão fluida assim que eu esqueço. Começo a fazer arte final, nem tô ouvindo nada. Mas geralmente é só nessa parte que eu pego pra ouvir música, assim. E aí eu gosto de ouvir tipo blues e jazz, igual o Wes falou, coisa mais instrumental. Ou então, cara, eu ouço uma playlist que eu fiz no Spotify de new metal. Aquele prazer culposo, assim, que a gente tem, sabe? Aquela coisa de adolescente. Banda tipo Sepultura, Korn, Deftones, coisa que eu ouvia assim, quando eu parei de ouvir grunge, Nirvana, Pearl Jam e tal, quando eu comecei a conhecer essas bandas de new metal, eu pirei, assim, coisa de molecão, assim, e até hoje, quando eu escuto isso, eu lembro daquela época, e meio que rende muito, assim, quando eu tô apurado de trampo, assim, eu pego essa parte. Mas aí na parte de layout, de composição, esboço, assim, eu gosto de me concentrar mais. Aí meio que atrapalha. Então, 2 momentos. Tá, eu tenho um comportamento meio parecido com o do Marçal. Tipo, se eu estiver escrevendo, nada, eu não consigo. Se eu estiver escutando qualquer coisa, eu não consigo escrever. E na hora de desenhar mesmo, tipo, lápis e tal, assim, né? Tipo, tô fazendo talvez música, assim, né? Uma música mais instrumental e tal. Mas, uma música e tal, assim. Agora, quando eu vou pra, tipo, arte final, que pra mim é uma coisa que
é quase mecânica, assim, tem muito pouco esforço criativo quase, assim, sei lá, pra mim hoje em dia. Aí eu boto até um podcast, tal, né? Isso e na cor, assim, eu consigo já estar ouvindo podcast, não sei o quê. Mas fui eu que coloquei esse tema aqui porque que o Wesley falou, me ajuda a me concentrar. Cara, eu já vi milhões de estudos e tal que falar que isso não existe, que existia uma lenda aí do tipo, que tipo, se ouvir alguns tipos de música, tipo Mozart e tal, ajuda a concentração e tal, né? E um bando de estudo mais recente fala que isso é balela, a melhor concentração que existe é o silêncio, é isso aí. E, na verdade, o principal pra mim é isso. Naquele livro Animator Survival Kit, que é tipo a bíblia pra quem tá aprendendo animação e tal, no começo do livro lá tem falando o cara que escreveu Richard Williams, né, o cara que criou Roger Rabbit e tal, mas ele falando que um dos caras que ensinou ele a animar foi o Milt Kahl, que é um dos grandes animadores da Disney, um dos Nine Old Men da Disney, que é o cara que criou o design de quase todos os personagens, todos os filmes da Disney dos anos 50 aos 70 ali e tal. Cara, ele era um dos melhores artistas da história, assim, eu acho. Enfim, aí tem um pedaço do livro aqui que ele fala que, tipo, que ele foi fazer essa pergunta pro Milt Kahl, você escuta o que aí e tal, quando você desenha. É que o Milt Kahl deu um esporro nele, né, tipo, fazendo, como assim você escuta, não tem que escutar porra nenhuma e tal, que é... Você acha que eu tenho o cérebro pra fazer duas coisas ao mesmo tempo? É pra só desenhar, não tem que estar fazendo nada. E que defendendo isso, que você não tá ouvindo nada, você vai produzir melhor e tal, desenhar melhor. E eu, eu li esse livro anos e anos atrás, talvez. E nunca dei muita bola. Então, pra quem eu já comentei isso de outros artistas, de amigo e tal, todo mundo sempre faz... Tem muita gente que até reage, tipo assim, não, cara, como assim? Porque eu acho que por ser uma profissão muito solitária, você tá ouvindo uma música ou um podcast, uma coisa assim, é uma maneira de você não estar se sentindo completamente isolado. Então todo mundo luta muito contra isso. Mas eu acho que a maioria das pessoas nunca deu uma chance de tentar, eu vou tentar realmente não ouvir nada. Aí eu nunca dei muita bola, até que logo antes de morrer, eu li uma entrevista do Moebius. Fizeram a mesma pergunta, né? Tipo, tu escuta alguma coisa e o Moebius falou a mesma coisa. Não, a melhor coisa que tem que fazer é não ouvir nada. E é uma coisa que eu nunca esperaria do Moebius, por ele ser um artista que era, o cara era super doidão, né? Ele escreveu e desenhou o Garagem Hermética, toda a base de, antes de sentar para desenhar, sempre ele tomava cogumelo. O bicho é todo à base de cogumelo, é completamente surtado o quadrinho. E genial, e ao mesmo tempo ele falou isso, não, você não é para desenhar. E depois que eu li o Moebius já reforçando a opinião do Milt Kahl, dois dos melhores artistas do século XX, aí eu falei, não, vou tentar. E eu vou te falar que eu não faço, assim, você tá falando, tem dia que eu tô na pressa ali, eu não faço, mas se for um trabalho que eu tô querendo fazer com qualidade, eu sinto que a qualidade do meu traço e até a velocidade com que eu desenho, se eu não tô escutando nada, se é silêncio total e absoluto, eu acho que eu desenho uns 200% melhor. E você tá falando, mas eu falo, e a maioria dos artistas que eu falo, as pessoas reagem até com raiva, afronta quando eu falo isso pra eles. Tenta desenhar, mas ninguém nunca tenta. E eu acho que se você tentar, vai ser melhor. Tentando voltar no coisa aí, que o Léo falou sobre escrever também. Para escrever, sem chance, cara. Não posso estar ouvindo nada. Às vezes eu até procuro um lugar mais silencioso, assim. Se for o caso, pôr um fone de ouvido, aqueles que abafam, assim, para o máximo de silêncio possível. Quando é coisa para criar, assim, eu preciso de silêncio. Aí quando é coisa mais mecânica, aí eu gosto de música. Um somzinho ambiente e tal, eu gosto. Não, para desenhar eu gosto de botar música, tá? Mas para botar roteiro, até para bolar tiro, assim, que é um roteirinho mais curto, às vezes nem escreve, né? Você faz só na cabeça ali. Aí eu gosto de ficar bem na minha, assim. Pra tirinha, eu não sei como é que... Sabe, tirinha tem aquela coisa, como é muito curto, você não pode perder frase, cara. Você não pode perder palavra. Cada palavra tem que precisar estar ali. Então, assim, eu acho que eu preciso de mais concentração ainda para achar a palavra. Sabe, porque assim, às vezes você tem uma piada que aquela palavra é a piada, ou então aquele gesto, aquela coisa assim. Então você tem que deixar ela no final para funcionar melhor, para dar mais um ritmo. Então aí nesse momento eu preciso de muito silêncio, assim. Se eu estiver ouvindo alguma coisa, eu desconcentro. Tipo, música com letra já atrapalha. Se eu ouvir um podcast, então, que eu não sei vocês, mas quando eu tô ouvindo podcast, eu fico respondendo, cara. Depois que eu respondo o que eu falo, que eu percebo que as pessoas não estão me ouvindo. Porque, né? Eles estão gravando lá. Não, nossa,
Putz, Sou tá faltando uns idoso. neurônios aí, hein? Sou idoso, cara. Não, é pior assim, tipo, quando é podcast assim que eu já participei e eu conheço as pessoas, aí elas começam a falar lá e eu fico falando, não tem nada a ver. Tá? E tipo, aí que eu percebo que eu não tô na gravação. Por exemplo, tipo, tirinha. Tirinha é uma casa que o Wesley, que vocês falaram aí, tipo, é muito curtinho e é muito... depende, tem tira que às vezes não tem nem diálogo, né, assim, beleza. Quando eu fazia tirinha, na hora de ter a ideia, na verdade eu nem buscava muito silêncio não, que pra mim, pra ter ideia, na verdade me ajudava a ficar assistindo um bando de merda e até ver, tanto ver coisa engraçada quanto ver uma coisa, sei lá, propaganda e tal. Isso pra ter a ideia. Mas é o que mas na hora de ter ideia, agora depois na hora de fazer, de realmente botar aquilo no papel, não tô falando nem de desenhar, de escrever mesmo e tal, assim, porque mesmo pode ser uma coisa, tem 3 quadros só, vai ter, sei lá, 3 parágrafos de texto no máximo, assim, 3 balõezinhos e tal, mas na hora de escrever esses balões, realmente aí é a hora que você precisa do silêncio, porque é o que o Marcel falou, tipo, principalmente por você ter pouco espaço, você precisa saber cortar, né? E o humor também, né? O humor funciona melhor quando ele é rápido, assim. Tipo, não vai, né? A mesma coisa que você escreveu, que você escreveria num texto, num e-mail ou num livro para alguém, você tem que conseguir pegar aquele mesmo texto, aquela mesma frase e cortar ela pela metade, né? Então, realmente, não precisa de concentração. Agora, para resumir meu raciocínio, eu acho que é muito melhor silêncio total na hora de estar trabalhando, assim, tipo, desenhando em si, porque o seu traço fica melhor, sabe? Tipo, é isso, assim. Agora, claro que eu não consigo, eu tô falando isso que é uma experiência, eu tenho tentado fazer isso agora, tipo, quando eu tô rabiscando mesmo, a não ser que seja só assim, tipo, no sketchbook e tal, uma coisa, um rascunhozinho assim, eu faço até na frente da TV do lado da minha esposa e tal, mas quando para um trabalho, eu tenho tentado silêncio total até chegar na parte da arte final. Na arte final eu acabo ligando uma música ou um podcast. Porque tem isso também, como eu trabalho com desenho, então eu desenho 24 horas. Cara, se tu ficar 24 horas isolado, sozinho em casa, sem ter nenhum contato com ninguém, sem falar com ninguém, sem ouvir nada, tu acaba meio endoidando, eu acho também. Acho que aí eu não resisto em alguma hora do dia ligar alguma coisa. A gente já é meio ranheta, né? De natureza, assim, já é meio ranheta. Se ficar meio isolado, cara, você vai ficando mais ranheta ainda. Mais impaciente. 24, você desenha 24 horas que você seu trabalho, você vai ficar 24 horas sem ouvir nada, sabe? Tipo, por isso que eu tô falando, na hora que eu passo pra uma fase mais mecânica do processo, que eu não preciso ficar raciocinando, né? Tipo, arte final é uma coisa que eu faço de olho fechado quase, assim. Então beleza. Né? A arte final você já resolveu, né? No o que você vai fazer, então é mais mecânico, eu também gosto. Aí eu gosto de uma musiquinha. E, cara, varia bastante. Eu tenho a minha playlist do New Metal, assim, mas às vezes fala assim, quero ouvir Racionais. Eu boto Racionais lá. Boto Revelação, aí fica lá. Cara, eu não sei porquê, você falou Racionais, na minha cabeça veio Raça Negra. Mesma coisa, tudo igual. É igualzinho. Não, Racionais aí. É que você gosta de Raça Negra, ô Wes. O chapéu denuncia. É ato falho isso aí. Ato falho não, porque a Raça Negra é massa também. Não julgo, não. Não, então, só para pegar o que vocês estavam comentando aí, para mim funciona mais assim também. Tirando essa fase agora de quarentena, enfim, a gente tá ficando basicamente só em casa, mas nos dias normais, né, no antigo normal, eu ficava o dia inteiro fora de casa, no meu outro trampo, e só ia mexer com quadrinhos à noite. E assim, eu gosto muito de consumir informação e tal, então acho que tem um pouco disso também, de chegar em casa e querer escutar um podcast ou um programa de notícia e tal, para consumir informação. Só que, de fato, não cola assim para fazer quadrinho, principalmente para escrever, atrapalha pra caramba. Eu percebia que eu acabava ficando muito disperso e toda hora parando o trabalho de quadrinho para prestar atenção em alguma outra coisa. E eu comecei a migrar para música mesmo, assim, principalmente música instrumental, que também não tem letra para prestar atenção, que é uma coisa que tô desenhando ali, acaba até desligando um pouco da música e tal, para mim ter funcionado melhor desse jeito. Você falou uma coisa que para mim, eu sou terminantemente contra,
em qualquer etapa, qualquer processo, é você tá fazendo qualquer etapa do processo aí e tá com um vídeo ligado. Então, a TV ligada, um Netflix, tanto faz. Cara, não, aí não. Ouvindo notícia, não, isso não. Jamais. É o que você falou, você tá fazendo as duas coisas ao mesmo tempo e não tá se concentrando em nenhuma delas. Pra mim, eu tenho um princípio taoísta aí de que você tá fazendo uma coisa, tá fazendo uma coisa, você tem que se concentrar naquilo. Foi exatamente o que eu comecei a perceber que tava me atrapalhando, né? Que era o lance de, tô desenhando, não sei o quê, mas aí tô ali desenhando, mas é aquela história, alguém vai falar alguma coisa que vai te fazer virar pra tela o que é que tá acontecendo? Uhum. Não, e você nem absorve a informação do que o cara tá te passando. Não, a merda é tipo, você tá prestando atenção no que você tá fazendo, no desenho, por exemplo, ou escrevendo. E aí alguém lá no programa de TV dá uma risada. E aí você vai querer, por que ele tá rindo? E aí você vai querer entender por que a pessoa tá rindo, se der pra voltar, tipo Netflix, assim, você vai ficar voltando e tal. E é retrabalho. Não é só isso também não, vamos pensar do ponto de vista, cara, isso não é porque eu tô falando que é um princípio taoísta, que é tipo, até do ponto de vista do programa, por que você tá com ele ligado se você não tá absorvendo nada dele? Pois é. Você não tá absorvendo nenhum conhecimento ali, nenhum nada, nem entretenimento, sabe? Tipo, nada. Acho que você pega uma coisa pra fazer, seja o que for, não é só pra trabalho não. Tudo que você vai fazer, você tem que sentar e fazer. Esse negócio de você tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo, eu tô vendo um filme e tô mexendo no Instagram, não. Isso. Tá vendo um filme, você tá vendo um filme. Eu ia falar isso. Eu sou muito foda com isso, porque eu tenho muito essa tendência de tentar fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Mas aí você não tá fazendo nada, sabe? Tipo, exatamente. Cara, isso é um princípio da iluminação budista, você tá fazendo uma coisa de cada vez. É uma coisa de cada vez, E tá fazendo aquilo bem, sabe? Tipo, porra, é isso. Isso é. Cara, esse negócio de tecnologia, a gente facilita ficar viciado nessas coisas, né? Tipo, aqui eu e a Ju, a gente tá assistindo alguma coisa, ou eu e a Malu e tal. Agora fica nós três, aí a gente percebe que a Malu tem mais dificuldade de ficar vendo o filme que a gente tá vendo, por exemplo. Ela fica fugindo pra celular e tal. Eu e a Ju não, a gente já foca. É que ela é jovem ainda, ela vai aprender que tá errado. Vai não, mas cara. Não vai não, é uma coisa de geracional, tipo, ela aprendeu desde pequena que é assim mesmo. Então, eu vejo assim, gente adulta fazendo isso, não é porque ela não é a idade que vai ensinar pra ela. Não, tô zoando. Eu acho assim, que se você também tá vendo um programa, um podcast, um YouTube, qualquer coisa, um Netflix, é legal você ficar e prestar atenção naquilo, assim. Às vezes eu fico rascunhando alguma coisa, tipo, agora chegou o iPad, eu fico naquela, né? Deixa eu rascunhar alguma coisa e aproveitar que eu tô aqui. É gostoso também, sem compromisso. Mas é aquela coisa que você falou, a atenção tá dividida, não tem como. Então nenhum nem outro tá sendo 100%. Você poderia estar fazendo melhor com qualquer um dos dois. Cara, vale pra tudo, ó, até um extremo. Que é claro que você não vai fazer isso sempre, mas eu ia falar que eu costumava fazer isso mais alguns anos atrás, quando eu tinha mais tempo livre, assim. Mas, cara, até eu vou escutar música. Você tá escutando a música sem estar fazendo mais nada. Tá? Tipo, deitado na rede só escutando a música. Tipo, só prestando atenção na música. Você escuta a música de outra maneira, cara. Não, e tem umas músicas, essas mesmas instrumentais que a gente fica falando, assim. Tipo, eu fui ouvir, faz umas 2 semanas, eu peguei pra ouvir um CD só com música clássica e com fone, aquele fone que abafa e tudo. E só isso. Você não presta atenção em mais nada. Você começa a ver nuance de instrumento e nota, coisa que você não percebia antes. Entrou só um sininho lá no fundo. É fantástico, é outra experiência. Não, isso aí a gente perdeu absurdamente, assim, né? Antigamente tinha essa coisa, né? Você comprava o disco, aí você colocava o vinil pra tocar, escutava todas as faixas na ordem, lado A, virava pro lado B, escutava todas as faixas e tudo mais. Era uma experiência, né? Você escutar um álbum. Hoje música virou trilha sonora, assim, você escuta fazendo outras coisas e tal, e geralmente você não escuta um álbum inteiro de uma vez, fica pulando de uma música pra outra, de faixas e artistas diferentes e tal. Eu ainda faço às vezes isso, assim, mas não é no dia a dia, assim, tipo, de vez tem alguns dias, assim, que eu sento, quando eu tô mais de bobeira, eu tô tomando uma cerveja, coisa assim, eu paro e fico só ouvindo. Mas no dia a dia não, no dia a dia é pano de fundo. E entra no esquema até de você gostar mais de um tipo de música ou de outro, assim. Tem essas coisas que você começa a ficar mais velho, começa a ouvir mais jazz e tal, é isso, quando você tá escutando um jazz, só ouvindo jazz, você começa a notar várias coisas ali que você não notava antes, que o Marçal estava falando.
que pra uma pessoa que é só pano de fundo, às vezes acha chato por causa disso, porque não tá pegando. E ao mesmo tempo, pra mim, é o contrário. Quando eu escuto uma música que eu adorava adolescente, hoje eu acho primário demais, várias. Né? Tipo, porque eu escuto, que se você para pra ouvir só uma música, faz, pô, que merda. Tipo, super pobre, assim, né? Mas enfim, é o negócio, cara, se concentra, faz uma coisa só. Não fala assim do meu Raça Negra, cara. Tem tom de fundo nenhum. Pra mim, eu não é um hip hop que eu não curto muito por causa disso. Os DJs são ruins. Mas eu tô falando de Raça Negra. Você tá falando do quê? Racionais? Cara, Raça Negra. Eu gosto de Racionais. Mas não recomendo, não. Porque, assim, cada um sabe o que gosta. Então, eu gosto de hip hop e rap pra caralho. Mas eu sempre tive muita discussão sobre Racionais com um bando de amigo meu que também gosta. Porque tem um bando de amigo meu que adora e eu nunca gostei muito. E o meu problema não é porque eu acho que eles são bons rappers, assim, tipo, de fazer rima e a letra e tal. Mas, cara, a melodia em si, tipo, e os DJs são muito ruins, é sempre a mesma batida de fundo. Eu fico, cara, não É a mesma coisa, é verdade. É o mesmo ritmo. Eu tava conversando com outro amigo falando disso de Racionais e tal. Os samplers que ele usa é uma faixa de tempo de música, assim, daqueles anos, não sei se é anos 70 e tal, que é de soul e aquela coisa que foi pop por um tempo, assim. Uhum. E aí eles usam aquela faixa de sampler ali, e é uma batida que é sempre o mesmo tempo, até pelo tipo de rap que eles fazem. Então fica meio repetitivo. Para quem curte uma variação de música assim, é um negócio que é maçante, assim. Ouvir o CD inteiro de uma vez, assim, é cansativo. Cara, eu não consigo. Mas não é só eu. Racionais é a mesma linha de todos esses gangsta rap, assim, né? Tipo, Notorious Big e tal. Todos eles, pra mim, eu nunca curti muito por conta disso. É diferente de um Tribe Called Quest, que tu pega a mesma coisa, também só usa coisa de black music e tal, assim, de sampler, mas, cara, é rico pra caralho, assim, quando tu ouve. Enfim. Não, você pegar até Cypress Hill já é mais. Não, muito mais rico, Cypress. Não toda a fase do Cypress Hill, que os últimos dias são horríveis, mas o Cypress Hill é total. A fase de ouro ali do Cypress Hill é fantástica, é muito sampler foda. Exato. E que influenciou banda de rap, banda de rock, banda de tudo ali. Os caras eram foda. Enfim. Os últimos 10 minutos dá pra cortar aí do podcast. Estamos cagando regra de música. O que a gente vai falar agora de assunto? Acho que pode ser isso aqui. Tem aqui, ó. O que você faz quando você não está inspirado? Eu tenho a resposta rápida. Pra mim, eu mato agora em 15 segundos. Então, mate. X-Video. Acabou. Ai. Resolução rápida, né? Então, Mic drop aqui agora, vambora. Se o microfone levantar, eu vou pra casa, vou pra cama. Isso, acabei. Minha parte aqui já tá feita. Bom, vou falar um pouco mais sério, então. Primeiro que esse papo de inspiração aí é bem... Eu não acredito muito nisso, não. De inspiração, aquela coisa de você ter uma epifania e acordar, sonhar com uma história, com uma coisa para fazer. Às vezes acontece, às vezes a gente acha que foi assim, mas na verdade é muito de referência que a gente já teve, de coisas que você já estudou, de que você já absorveu de alguma forma, e aí vem em forma de ideia e você entende aquilo ali como uma ideia. Mas essa coisa de inspiração, acreditar na inspiração é meio que botar muita fé nessa coisa de ser artista e fantástico e genial, essas coisas. Eu não boto muita fé nisso, não. Quando eu preciso resolver alguma coisa, por isso que é legal você estudar sobre as mídias que você trabalha, tanto de ilustração, comédia, tirinha, quadrinho, enfim. É bom você estudar porque você vai trabalhar com coisas que você precisa solucionar. Tanto faz uma cena, um diálogo, uma ilustração, uma composição, e aí você consegue pensar naquilo e o que vai solucionar aquilo. E aí é trabalho, é estudar aquilo e tentar achar uma solução. É meio na marretada, assim, na insistência. Cara, eu acho que a melhor fonte de inspiração que pode existir para qualquer um chama-se prazo, sabe? Tipo, eu acho que esse conceito... Boa. Porque eu acho que esse conceito é o que você tava falando. Tipo, não, eu vou ficar aqui sem fazer porra nenhuma, só vou trabalhar quando eu sentir que minha musa me inspirou aqui e tal, eu tive uma puta ideia, né, e vou lá fazer. Cara, isso eu acho que é um conceito muito de quem não trabalha com isso, assim, né? Tipo, é uma imagem
sei lá, idealizada de artista. Romântica, romantizada da coisa. É uma ideia romantizada, assim. Cara, se você tem trabalho, se você vive disso, você tem coisa para entregar, você não tem tempo para sentir inspiração, não. É prazo, eu tenho negócio para entregar até hoje, até o fim do dia, você vai fazer um negócio até o fim do dia. Pode não ser a sua melhor parada, mas você vai fazer. Então não existe muito isso de se sentir inspirado. Isso que você falou também é verdade, assim, às vezes uma ideia vem do nada. Você está no banheiro tomando uma chuveirada e vem uma ideia genial, assim, pra quem faz tirinha, coisa assim, tem ou até não, até você é escritor, tive ideia para um roteiro, para um filme aqui, putz, veio do nada. Mas não é do nada. É porque você passa a vida inteira, o tempo se você é um artista profissional, você passa o tempo inteiro estudando sobre aquilo, raciocinando sobre aquele tipo de coisa. Um roteirista de filme ou de quadrinho. Você passa o tempo todo estudando o roteiro, você fica lá vendo o filme, lendo o quadrinho, lendo não sei o que, tal. Você tá o tempo todo raciocinando sobre aquilo, mas a ideia não tá vindo porque seu cérebro tá ocupado com outra coisa. A ideia acaba vindo na hora que você não tá fazendo nada, tipo quando você tá dando uma caminhada ou no chuveiro, porque é a hora que você relaxou e você deixou seu subconsciente trabalhar aquilo tudo que você tinha aprendido antes, né? Mas você teve que ter um trabalho antes. Por resumir, assim, eu não tô falando isso pra falar também que, pra gente que é pra quem é desenhista, assim, tipo, que não tem dia que, às vezes você tá vindo num caminho que você tá todo dia fazendo, tô desenhando bem, tô desenhando melhor do que nunca, tô há dias fazendo sei lá, e de repente no dia seguinte você acorda e tudo que você desenha você acha que tá um lixo, sabe, né? Acontece, sabe? Então, acho que talvez a inspiração caiba aí, assim, né? Tem dia que, cara, nada, né? Mas, ainda assim, se você tem prazo, você vai entregar o melhor que você consegue fazer naquele dia. Se o prazo não tá tão apertado, minha recomendação é que na hora que você tá nesse ponto que tá tentando desenhar a mesma coisa o tempo todo, tá saindo sempre uma bosta, cara, vai fazer um pouquinho outra coisa. Tipo, vai dar uma caminhada, ou vai desenhar outra coisa, ou vai ver um filme, daqui a algumas horas volta. Normalmente já é isso. Então, assim, isso que a gente chama de inspiração, acho até que a gente já conversou sobre isso em off, assim, mas eu acho que tem muito mais a ver com um trabalho, né, que a gente realiza sistematicamente, com frequência, para estimular o nosso cérebro a trabalhar de uma certa maneira, do que necessariamente aquela coisa da epifania que vem do nada e tal. Claro, né, de vez em quando a gente tem umas ideias que vêm aparentemente do nada, assim, mas quer dizer que eu acredito, pelo menos, que nossa cabeça está trabalhando ali num outro nível, né, para trazer essas ideias. Mas sim, né, vai ter aqueles dias, aqueles momentos em que não sai nada. Para mim também o que funciona é dar uma desligada. Fechar o computador, vou passear com o cachorro, vou tomar uma ducha, vou ler alguma coisa, vou assistir alguma coisa. Funciona para mim. Às vezes também o que eu faço é um trabalho assim de pegar um tema que eu tô com vontade de trabalhar e ficar fazendo um exercício de ficar pensando sobre aquele tema e tentar dar uma viajada em cima daquele tema até tentar construir alguma coisa em cima daquilo, sabe? Então às vezes é uma coisa também também às vezes funciona. Mas é uma coisa que, enfim, depende do dia, depende da vibe também, muda um pouco, né? Eu queria adicionar um pouquinho, de complementar, porque fica nessa, não existe inspiração, é muita técnica, você tem que estudar, tem que trabalhar, prazo e tudo mais. Sim, mas tem algumas coisas que me ajudam muito, assim, quando eu tô meio travado, porque às vezes você tem um problema específico que você tem que resolver, um diálogo, uma composição de página, alguma coisa assim, mas às vezes, tipo, que nem hoje eu tava assim, não sei o que eu vou fazer de tira, tenho que fazer uma tirinha. Aí é legal. O que eu faço? Eu assisto filmes ou série ou até conteúdo de YouTube, essas coisas, podcast. Quando é relacionado, o que eu quero fazer é relacionado ao humor, eu procuro ouvir coisas que são relacionadas a outras coisas, para meio que fazer essa coisa de oxigenar o cérebro em áreas diferentes, sabe? E um negócio bacana que eu gosto de fazer... Nada melhor na hora que você está tentando pensar humor, que assistir filme sobre o Holocausto. Batata. Não, mas às vezes você vê um documentário, cara, que não tem nada de humor e tal, e aquilo ali você vai absorver de uma forma e você pode tentar traduzir aquilo ali mais pra frente com uma forma de humor. Marcelo, isso aí que você falou faz muito sentido pra mim também. Como eu faço muita tirinha que não é necessariamente de humor, mais reflexiva e tal, é bem comum
eu consumindo outros conteúdos, lendo outras coisas, assistindo outras coisas e tal, e dali partir algumas ideias, assim, algumas reflexões que acabam virando tira, né? Nesse caso, eu acho que acaba contando a meu favor que eu posso explorar essas ideias sem necessariamente elas terem que cair numa piada, né? Não, às vezes você tem que trabalhar com outras coisas, assim, no seu cérebro, consumir outras coisas para não ficar muito bitolado. Se você ficar vendo, no começo, quando eu comecei a fazer tirinha, eu tinha uma pira dessa. Falei, eu vou ver uns episódios de Chaves, ou vou ver, sei lá, uma série de sitcom, Seinfeld, Friends, e isso vai me inspirar. E às vezes inspira, você tem uma ideia para fazer uma tirinha, não sei o quê, mas é tão focado na referência que você teve que fica um negócio muito com a linguagem do que você estava assistindo. É quase a mesma piada, sabe? Então é um negócio que é legal se trabalhar com outras coisas. Uma outra coisa que me ajuda também é pegar um tema variado, sei lá, o que eu faço geralmente é entrar tipo no UOL, em Terra, Globo, um site portal de notícias assim, rolo, vejo uma notícia tipo de celebridade, uma coisa bem supérflua assim. A casa, veja a decoração da casa de não sei quemzinho lá, de um ator. Aí beleza, você vai ver isso e aí eu tento fazer piadas sobre aquilo, sabe? Tentar criar uma tirinha sobre aquilo, só na cabeça só, não vou desenhar nada, mas só esse exercício de tentar inventar um negócio sobre algo que eu não preciso criar já é meio que um desafio, uma limitação que você tem para escrever, para desenhar, que já me ajuda. Não sei se ajuda todo mundo, mas para mim assim funciona legal. Você pega um tema, sei lá, vou fazer uma piada sobre banana. Aí você pensa o que pode ser sobre banana, pesquisa sobre banana, o que tem, tipo, tem potássio, aí você pensa sobre potássio, uma piada sobre potássio, o símbolo lá da tabela periódica do potássio é o K, aí é o KKK, pode ser a Ku Klux Klan, pode ser a risada do KKK que a gente faz aqui no Brasil, enfim, você viaja, e aí na hora que você começa a viajar, é meio que um brainstorm dentro da sua cabeça, assim, e aí meio que ajuda a destravar, assim, é meio que tipo um alongamento. Isso tudo pro Marçal arrumar desculpa pra ver site de fofoca. Também. Marçal assina Tititi e fica, não, mas é porque... Revista contigo, né? Cara, não, acho que vocês entraram em duas paradas, dois assuntos na verdade são bem mais amplos do que era o tópico inicial, assim. Um que é amplo mesmo, então eu vou passar rápido aqui, mas vocês começaram falando depois o Marcelo trocou. É esse negócio de que você tem que absorver tudo, assim, que beleza, eu tô fazendo tirinha de humor ou qualquer outra coisa assim, né? Tipo, um grande erro que eu acho que quase todo mundo comete, principalmente no começo, e tem gente que não passa disso, na verdade, é de você fazer um certo tipo de coisa, né? Tipo, no caso de vocês, uma tirinha de humor. E de você só por causa disso, só ficar estudando coisas do gênero, né? Tipo, humor, etc., ou até outras tirinhas de humor. E que é um tiro no pé isso mesmo. Tipo, é o que você falou, é muito fácil que seu trabalho acabe virando uma coisa redundante ou derivada de outro artista, assim, tal, né, que você tá muito absorvendo só daquele cara ou daquele tipo de coisa e seu trabalho nunca vai ser muito além daquilo. Eu acho que tanto faz, isso não é só para humor, não é qualquer coisa. Você, até sendo um pouco mais amplo, eu faço quadrinhos, então eu só estudo quadrinhos, eu fico lendo quadrinho o dia inteiro, lendo sobre quadrinho e artistas de quadrinho, em vez de estudar outras mídias também, né, ou cinema, tanto faz. É aquele negócio, cara, você quer ser um bom artista, você tem que estudar de tudo. Porque você ter uma vida, um conhecimento interessante, é o que na hora que quando você tem que sentar para fazer, você vai ter uma riqueza de ideias e opiniões e conhecimento que vai tornar seu trabalho mais rico. Tanto pode ser uma riqueza que você pode obter através de conhecimento mesmo, né, de você ser uma pessoa que lê muito, vê muito filme, etc., quanto em alguns casos pode ser uma vivência, uma riqueza de vivência. Às vezes uma pessoa que tem uma vida muito rica, tipo um Amir Klink da vida e tal, tipo um cara que vive viajando, tal, não sei o quê, é parte dessa vivência que a gente tem que ter por livros e tal, o cara consegue ter pela vida dele ser muito massa. Um cara que, sei lá, faz base jumping do topo de montanha, o caramba, né? Agora, aí saindo disso, que aí beleza, você tem que ter essa vivência. Agora, uma coisa que você entrou aí, Marçal, que é interessante pra caramba, mas também pra mim é outro assunto já,
cara, que uma coisa que ajuda muito, na verdade, na criatividade é limitação. Você se impor, você ter limites no que você pode fazer, porque quando você está trabalhando de uma maneira muito ampla, é muito mais difícil de ter ideia. Quando alguém senta para você e faz, escreve aí um conto. Aí você faz, sobre o que eu faço? Sobre o que você quiser. Caralho, é difícil pra caramba você pensar numa ideia. É, o famoso Né? tema livre. É um Tema livre. Porra, desespero. enfia o tema livre no seu cu, cara. Não quero tema livre. Então é isso mesmo. Tipo, essa é uma limitação. Então, quando você tem um tema livre, né? Tipo, um tema, mesmo seja um tema livre para um trabalho desse, faz uma redação sobre o que você quiser. Ou até para um trabalho meu, um trabalho que é meu mesmo, eu vou começar a escrever um livro. Sobre o que é, sobre qualquer coisa. Tipo, putz, a melhor coisa que você pode fazer para você mesmo é você criar suas próprias limitações. Porque é muito mais fácil você ter ideia quando é tipo uma coisa para um cliente ou para um trabalho, porque as limitações já vêm do seu cliente, né? Ele fala, não, eu quero que você faça sobre tal assunto, mais ou menos em tal estilo. Faz, tá. Às vezes é uma coisa que você inicialmente olha e faz, caralho, que ideia idiota, mas aí você tenta trabalhar em cima daquilo. Mas quando é um trabalho que é próprio, que é um trabalho autoral, que você pode realmente fazer sobre qualquer coisa, e no caso de um desse que é um trabalho quase diário de tirinha, isso que o Marçal, que vocês dois estavam falando aí, de você criar as próprias limitações, é muito legal, cara. Tipo, assim, não existe mais jornal, né? Mas ainda dá pra fazer isso num site de notícias. Você pegar uma notícia ou uma chamada de uma coisa, fazendo, eu vou fazer uma piada sobre essa chamada aqui. E você ficar lá martelando sobre aquilo horas, tipo, não. Só sobre essa noticiazinha aqui, tá? É isso. No final das contas, provavelmente você vai ter uma ideia melhor do que se você fica completamente solto. Às vezes é um negócio que você não precisa fazer e te dá muito mais liberdade para fazer. Às vezes não sai nada que presta, assim, que você vai usar. Mas quando você vai trabalhar no seu tema de novo, no seu trabalho, você já tá mais Não, mas eu acho que aquecido, sempre é sei lá, melhor, é um negócio... Tipo, que você não tá parando pra pensar como, em geral, você faz isso sempre. Pode não ser de uma maneira tão radical quanto o que você tava falando, de fazer, vou pegar uma fofoca de um cara aqui e tal. Mas, em geral, você faz isso, porque quando você já tem um trabalho que você já faz há mais tempo, tipo, se você tem um personagem, eu tenho a Ranzinza. O próprio personagem, por ser um personagem, não é a primeira vez que você tá trabalhando com ela. Você já tem esse personagem, um personagem fixo seu. O fato de você já ser um personagem conhecido, o personagem já traz essas limitações sozinho. Porque você não pode fazer uma história qualquer com a Ranzinza. Tem que ser sobre a personalidade dela e tal. A personalidade dela já tá te dando limitações e tal. O problema é esse quando... Isso ajuda então, muito. Quem tem personagem fixo já ajuda muito. Quando eu fazia tirinha, eu não tinha personagem, né? Cada dia uma piada completamente isolada e com personagens novos e tal. Lá uma coisa meio Monty Python, Porta dos Fundos, né? Que é sketch, mas genérico, não tem personagem nenhum. Isso parece mais fácil, mas eu acho que é mais difícil fazer uma coisa que nem o Monty Python fazia, né? Que é tipo, pode ser sobre qualquer coisa. Você pensar todo dia uma piada, porra, porque você não tem personagem nenhum pra te guiar e tal, assim. Então, você ser um autor de vocês de tirinha, que você tem um negócio ali que tá te guiando, um personagem que você usa de vez em quando, ou um personagem ou um modelo, tipo, cada um com seus problemas. Não é um personagem, mas é um modelo tal, né? Então você tem uma coisa pra te guiar ali já. E não é só com tirinha, se você vai escrever, vou começar a escrever uma história pra uma graphic novel e tal. Você saber para que caminho você, mesmo que você não saiba, mas você começar a tentar se limitar, do tipo, não, eu vou tentar escrever então uma ficção científica, que ainda é um tempo, que ainda é muito genérico, mas fazer, não, então mais uma ficção científica num estilo meio distópico, sei lá o que nem tais e tais filmes, tá, já tá seguindo. Ou uma coisa meio Jornal nas Estrelas, tá? Sim, você tá se criando limitações, assim. Quer dizer que você vai ficar até o fim numa coisa que seja quase uma cópia de Jornal nas Estrelas? Não. Mas você começar com isso pode ser útil. Na verdade, é uma coisa que eu já vi gente falando para um cara que é escritor mesmo, com mais experiência, ele não vai precisar de tanto desse tipo de artifício. Mas para quem está começando, você começar a escrever uma coisa pensando que aquilo ali é para um universo já estabelecido, você está quase fazendo um fanfiction, sabe? Tipo, Jornal nas Estrelas mesmo. Eu vou criar um episódio de Jornal nas Estrelas Nova Geração. Você começa com aquilo, aí você meio que consegue criar, porque você já conhece os personagens do universo, tá? Então você consegue criar mais fácil, e já tem todas as limitações prontas, né? Você cria aquilo e depois de você pegar aquele roteiro pronto e começar a alterar para um trabalho autoral, do tipo, não, vou mudar quais são os personagens, vou mudar o universo, mas uma coisa de cada vez,
até aquilo ali virar um trabalho que é seu. É uma maneira ótima de você criar um trabalho próprio, um quadrinho próprio e tal, né? Em vez de deixar completamente aberto. E para desenho, assim, eu já vi gente fazendo exercícios tipo, faz uma mancha. No teu curso mesmo, Léo, aquela coisa, uma forma que não é nada, e você tem que fazer um desenho em cima daquilo. Criar um personagem, alguma coisa em cima daquela forma abstrata. Essas coisas ajudam a criatividade também, um pouquinho. Para desenho tem isso também, ó. Pra quem já tá começando, tô querer fazer desenho pro Instagram só. Cara, também, o que eu desenho hoje? Qualquer coisa. Pô, isso é foda também. Uma coisa que ajuda você, eu acho que não... Se você não é um artista profissional ainda e não tem... Você não tem cliente, você não tem um bando de trabalho para estar produzindo ali o tempo todo, e você tá tendo que pensar numa ideia do que desenhar para postar no Instagram, o que é muito fácil de você não ter uma ideia tão clara na sua cabeça e acabar deixando para depois e acabar não desenhando hoje, fica jogando videogame mesmo aí, né? E acaba não produzindo com a frequência necessária para o seu Instagram crescer. É a mesma coisa, uma ótima coisa é você criar uma limitação para você mesmo, entre aspas, um projeto, entre aspas, que não é para dinheiro nenhum, não é para nada, não é para cliente nenhum, é um projeto para você. Do tipo esses collabs, assim, essas coisas. Do tipo, não, então... Temático. Uma coisa, um temático, fazer, sei lá, então eu vou redesenhar um bando de capa de quadrinho clássico da Marvel dos anos 60. Durante 2 semanas eu vou ficar fazendo isso. Nossa, mas você criou uma limitação que vai te ajudar, você não tem muito o que pensar sobre aquilo. Todo dia acha uma capa ali, vou redesenhar essa. Ou qualquer coisa do gênero, coisa que eu passei no meu curso também, vamos redesenhar os personagens do He-Man. Você criou um tema para você mesmo. Mas é a mesma coisa, é a mesma ideia de limitação, né? Te ajuda a estar ali fazendo todo dia aquilo ali, em vez de ficar solto. Então, isso aí, zerei. Zerei a vida. Concordo. Falou pouco, mas falou acho bonito. que é isso. Obrigado por ouvir mais um Na Sarjeta, o programa sobre fazer quadrinhos. Apresentado por ele, Leonardo Maciel, autor dos quadrinhos Contos de Pelennor, Nos Bastidores da Bíblia e o Êxodo. Além disso, ele é professor de desenho no macielcorp.com e no canal do YouTube Maciel Corporation. Também tivemos Rafael Marçal, autor do livro Filhote de Mandrião e das tirinhas do Vacilândia.com. Tivemos também ele, Wesley Samp, autor do livro Um Começo, da série Cada Um com Seus Problemas e do site depósitodoes.com. Tem dúvidas? Quer fazer pergunta? Envie um e-mail para o nasarjetapodcast@gmail.com. Você encontra o Na Sarjeta no Spotify, Deezer, Apple Podcast e também no YouTube. E se você curtiu o programa, uma boa maneira de apoiar é assinando ele no seu canal favorito e deixando um review com 5 estrelas para que mais pessoas ouçam falar. Até a próxima! O que a gente vai falar agora de assunto? O que é o próximo? Falar de Beast Boys.